Caríssimo telespectador da Rede Século XXI, estamos de volta nesse segundo e último bloco do nosso encontro semanal, o programa Luz da Vida. Hoje tratando da aparente impotência de Deus. Terminamos o primeiro bloco citando uma afirmação de Nosso Senhor Jesus Cristo no capítulo 5 do Evangelho segundo João. A afirmação de Jesus, impactante, é essa: de mim mesmo eu não posso fazer coisa alguma, eu julgo como ouço. Aqui é uma prova da, aspas, impotência de Jesus. Jesus, que pode tudo, aqui afirma não poder nada. É só uma aparente impotência. Jesus aqui está tratando do exercício da sua prerrogativa de juiz. Jesus vai julgar os vivos e os mortos. Jesus descerá sobre as nuvens cercado dos seus anjos para julgar a humanidade naquela cena magistral, majestosa e imponente do capítulo 25 de São Mateus. Jesus também nos julgará, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, porquanto todos compareceremos diante do tribunal de Cristo. E seja e será, tanto no juízo particular como no juízo final, que o exercício dessa prerrogativa judiciária, Cristo juiz, ele vai demonstrar sua absoluta impotência. De mim mesmo eu não posso fazer absolutamente nada. Eu julgo como ouço. Em outras palavras, em linguagem bem, não digo rasteira, mas bem acessível a todos nós, Jesus não vai colocar no céu quem não merece. Não vai salvar aquele que se encontra em pecado mortal. Nem vai forçar as pessoas a se arrependerem se elas, partindo desta vida, partirem em pecado mortal. Eu não posso fazer coisa alguma. Porque há determinadas coisas que o Senhor confere a cada um de nós, o poder de decidir, o poder de se converter, ou o poder de se perverter, o poder de se salvar, o poder de se condenar. É a nossa decisão soberana. E ela se traduz em atos, em palavras, em pensamentos, em omissões. E quando tais atos se manifestam, o Senhor não pode fazer absolutamente nada porque respeita a nossa decisão. E isso vai ser levado em conta no dia do juízo. Julgo como ouço. Aqui não tem acordos, aqui não tem conchavos. Aqui não tem fazer vista grossa. Aqui não tem, diríamos, o jeitinho brasileiro, que arruma um jeitinho para tudo. Não dê um jeitinho aí, Jesus. Veja, eu morri em pecado mortal, mas dê um jeitinho. O senhor não pode? Conversa fiada. De mim mesmo, eu não posso coisa alguma. Cristo, o impotente. Absolutamente ele pode tudo, mas aqui, quando se trata de fatos consumados, cometidos por nós, realizados por nós, ele não pode coisa alguma. Diríamos em linguagem popular, não adianta chorar pelo leite derramado, a não ser que você se arrependa, enquanto há tempo. Vamos a outro texto que prova a, aspas, impotência de Jesus. Marcos, capítulo 6, versículos de 1 a 6. Depois ele partiu dali e foi para a sua pátria seguido de seus discípulos. Quando chegou o dia de sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos o ouviam e, tomados de admiração, diziam: de onde lhe vem isso? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se operam por suas mãos tão grandes milagres? Não é ele o carpinteiro, o filho de Maria, o irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Não vivem aqui entre nós também suas irmãs? E ficaram perplexos a seu respeito. Mas Jesus disse-lhes: um profeta só é desprezado na sua pátria, entre os seus parentes e na sua própria casa. Não pôde fazer ali milagre algum. Curou apenas alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirava-se ele da desconfiança deles. E ensinando, percorria as aldeias circunvizinhas. É simplesmente espantoso o texto que acabamos de ouvir.
na sua própria terra, não natal, ele nasceu em Belém, mas no norte, onde ele se criou, em Nazaré da Galileia. Jesus não pôde fazer milagre algum. Jesus, o impotente, sendo em absoluto onipotente, ali quis ser impotente. Mas a explicação para a impotência de Jesus nesta situação, nesse contexto, está no próprio texto. Admirava-se da incredulidade deles, da desconfiança deles. O grau de rejeição, de hostilidade, de má fé da parte dos seus conterrâneos era tão grande que Jesus julgou, mas aqui é perda de tempo fazer algum milagre. Qualquer coisa que eu vier a fazer, eles vão rejeitar, vai ser até pior. Lembram, em outra situação, quando Jesus diz, precisamente no capítulo 7 do Evangelho segundo Mateus, não deis pérolas aos porcos, não jogueis as coisas santas aos cães, para que eles não as calquem com os pés e, voltando-se contra vós, vos estraçalhem. O que Jesus diz para nós, antes de tudo, ele aplica para ele. Jesus pode sempre fazer milagres. E toda a sua vida pública é um testemunho inequívoco disso. Mas nos 4 evangelhos nós encontramos abundantes milagres de nosso Senhor. Só que aqui, Jesus está diante de um fato assustador, espantoso, um fato que tornaria a realização dos milagres uma pura perda de tempo. Seria até pior, poderia até atiçar os ânimos, elevar num grau altíssimo a animosidade daqueles que não suportavam Jesus, debochavam dele, ridicularizavam a sua pessoa, suas palavras, suas obras, sobretudo os seus milagres. Deus que se admira da impressionante capacidade que nós temos, capacidade que em absoluto nós recebemos dele, capacidade de rejeitá-lo, de debochar dele, de blindar o nosso coração quanto à ação dele, de não querer ouvir, de não querer saber, de não querer aceitar, de refutar, de contestar, de debochar, de ridicularizar tudo que venha de Deus. Sim, nós somos capazes disto. Talvez esteja aí a resposta para essa questão. Por que milagres não têm acontecido na minha vida? Alguém pode perguntar, acontece na vida de fulano, acontece na vida de cicrano, acontece na vida de beltrano, mas por que não na minha vida? Não seria, desculpe, não se ofenda, por que o seu coração anda desconfiado demais de Deus? Debochando demais dele? Não seria porque o seu coração está fechado para balanço, como diz a linguagem popular, com relação a Deus, e admirava-se da incredulidade deles? Não. Aquele que realizou milagres no passado é o mesmo do presente e o será por todo sempre. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e por toda a eternidade. O mesmo poder que Cristo operou no passado é o mesmo poder que Ele detém hoje e é o mesmo poder de sempre. Agora, por que os milagres, as graças, as abundantes dádivas não têm copiosamente sido derramadas na minha vida? A resposta talvez esteja nesse texto que eu acabei de ler. E não pôde fazer ali milagre algum. Somente curou alguns enfermos e se admirava da incredulidade deles. Termino esse nosso encontro sobre a aparente impotência de Deus, Deus que em absoluto é sempre onipotente, mas em determinadas situações ele julga que não convém, que não é bom
que é até psicologicamente para nós, pedagogicamente, catequeticamente para nós, melhor, mais conveniente não agir agora, para nos advertir, para nos curar, para nos levar a refletir sobre a causa da não intervenção miraculosa, onipotente de Deus na nossa vida. Catecismo da Igreja Católica, número 272. A fé em Deus Pai Todo-Poderoso pode ser posta à prova pela experiência do mal e do sofrimento. Por vezes, Deus pode parecer ausente e incapaz de impedir o mal. Ora, Deus Pai revelou a sua onipotência do modo mais misterioso, na humilhação voluntária e na ressurreição de seu Filho, pelas quais venceu o mal. Por isso, Cristo crucificado é a força de Deus e sabedoria de Deus, pois o que é loucura de Deus é mais sábio do que os homens, e o que é fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Foi na ressurreição e na exaltação de Cristo que o Pai exerceu a eficácia da sua poderosa força e mostrou a incomensurável grandeza que representa o seu poder para nós, os crentes. Concluindo o nosso encontro, depois dessa bela afirmação da Igreja no seu catecismo, a conclusão: o Deus em quem acreditamos é sempre onipotente e pode exercer a qualquer momento o seu poder, onde Ele considerar melhor, da maneira que Ele considerar melhor, com a intensidade que Ele julgar mais oportuna. Mas às vezes a onipotência de Deus julga que é oportuno não agir, não intervir. Se Ele o faz, não é porque Ele deixou de ter poder, é porque naquela hora sua ciência infinita julga que não é o momento, que é inoportuno, talvez até prejudicial para nós, exercer a sua onipotência. E quando Deus se revela impotente, aparentemente, é porque nos ama, ou porque nos reserva para nós algo melhor, ou porque, e também porque está nos convidando a refletir na causa da sua aparente impotência. Um convite para que rezemos, para que entremos dentro de nós mesmos e reflitamos. Por que Deus não tem agido na minha vida? Seria por causa da minha incredulidade, da minha hostilidade, da dureza do meu coração, porque eu deixei de crer, porque eu deixei de esperar, porque eu deixei de rezar? Cada um de nós responda diante de Deus estas perguntas. Amém.